Esses dias eu fiquei imaginando como é que seria se eu começasse a só falar e gravar o que eu tô falando. Fiquei pensando que se era possível falar alguma coisa interessante, decente, se eu conseguir ter o mesmo formato que eu faço nos textos, mas eu não sei se vai dar certo. É muito diferente porque quando a gente tá pensando e para, tudo acaba, mas se tu escreve e para, ninguém vai perceber depois que tu parou, porque ninguém sabe em quanto tempo cada texto foi feito e quanto cada palavra, uma para outra, demora. Mas no caso de estar falando e pensando, a parada estraga a fala e toda a ideia que a gente tem acaba se perdendo. Eu não tenho certeza se as expressões que eu uso para falar são as mesmas que eu uso para escrever. Que é muito mais fácil tu pensar em uma palavra que feche um contexto do que se tu estiver falando sobre aquilo. Se tu escreve, tu pode até revisar também. Um negócio que eu achei engraçado que o Mari Quintana falou que tu deve reescrever várias vezes o mesmo texto para que pareça que ele foi escrito pela primeira vez. E eu faço isso às vezes. Dá a impressão de que ele fingir, no caso, que ele foi escrito de primeira. Mas na verdade, na maioria das vezes eu realmente escrevi de primeira. Mas muitas vezes eu caprichei de alguma forma para que ficasse como se fosse algo feito de primeira, totalmente instantâneo. Alguns foram, mas não todos. Mas no caso de estar falando, você é totalmente de primeira, não tem o que fazer. Se eu parar de falar e pensar, eu estrago, eu quebro o ritmo. Mas eu não sei como é que vai ficar, se vai dar certo. Eu costumo repetir muitas palavras também quando eu tô falando. E quando eu tô num texto, é uma coisa que eu me policio, vamos dizer assim, muito, porque eu não gosto de repetir palavras. Mas falando não tem como, eu sempre falo, não sei, ou eu repito, não adianta. Que nem eu falei agora, então não adianta, isso acontece. É como se eu usasse isso para raciocinar, para fechar o tempo e sem ter que dar um intervalo que eu não tô falando nada, é tipo isso que eu faço. Porque o silêncio é a pior coisa nesse caso, porque tu perde essa velocidade que tem na fala, isso que é importante e é difícil de manter. E nesse caso eu tô tentando, falando qualquer coisa. É a mesma coisa que escrever, se tu for ver, porque se eu tento falar qualquer coisa que vem na minha cabeça e ela sai imediatamente, é até mais interessante que escrever, porque às vezes quando eu falo que eu faço isso escrevendo, não parece que eu realmente faço, eu posso não estar fazendo, como eu mesmo disse que às vezes eu não faço e finjo que faço, não que eu finja, mas dá a impressão de que eu fiz, mas na verdade não foi da maneira que parece, no caso de ter sido direto ou não. Mas nesse caso está sendo, porque não tem o que fazer. Mas apesar de tudo, eu ainda podia estar lendo alguma coisa, mas eu não estou. Acho que não teria como uma pessoa ler da maneira que eu estou lendo e também totalmente sem foco nenhum do jeito que eu estou fazendo. Mas nunca se sabe, não tem como saber. Mas bom, enfim, não é tão importante assim se fosse ou se não fosse. Se eu estiver falando só ou não, não importa muito, de qualquer maneira, mas. Bom, enfim, isso é um teste. Vamos ver. Não ficou do jeito que eu gostaria, eu não gosto mesmo tanto de falar e escrever porque tá mudando muito o formato que tem todo o tópico. Eu não sei se isso vai ser possível de ser feito. Porque eu não gosto de usar as expressões que eu, na verdade, uso escrevendo. Algumas até uso, mas é difícil de encaixar elas falando porque elas, na verdade, são como se fossem, posso dizer, um especial meu. É uma coisa assim, porque eu falo algo que vai ser engraçado e então eu uso uma frase para fechar, para mostrar que eu fechei aquilo e agora eu vou falar sério. Quando eu falo algo que é muito absurdo, vamos dizer que eu falo que agora eu tô sem meia, fora de brincadeira, ou eu tô sem meia, no duro. São coisas que fecham. Ou eu não estou brincando, são várias frasezinhas curtas que fecham um raciocínio, mas falando eu não consigo usar elas. Eu até consigo, mas não fica natural, não vai ficar natural, vai ficar muito teatral se eu fizer, mas escrevendo funciona perfeito. Porque não tem como a pessoa interpretar de outra maneira e é como se fosse realmente um especial. É um especial, assim. Eu finalizo algo e então eu começo outra coisa. Eu sempre faço isso e todos os textos acabam tendo o mesmo formato, mas falando é um formato totalmente novo.
sei como é que eu poderia ler algum texto meu também. Como é que ficaria se eu lesse algum deles? Vamos ver, eu vou procurar um que seja interessante. Eu não sei. Vamos ver, esse daqui parece. Não, 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 não. Não, é estranho eu ler, realmente. Se eu for ler alguma coisa que vai ficar estranho. Hum, eu vou ler esse aqui, vai ser engraçado, só pra ser engraçado mesmo. O que vem a seguir é simplesmente a loucura em sua mais pura, simples e bela forma. Eu estou no ápice da insanidade. Interessante. Vou direto aos fatos. Eu tenho dupla personalidade. Eu sou bipolar. Descobri que herdei tudo que meu pai tem de ruim e fiquei assustado no começo. São tantas coisas que nem sequer me daria o luxo de enumerá-las. O fato é que eu demorei para acertar que tinha bipolaridade e dupla personalidade. Sempre me achei racional o suficiente para saber diferenciar o que eu sinto no momento e como usar cada coisa. A verdade é que não consigo. Apenas acontece quando eu vejo está feito. É exatamente assim, nem precisa de mais explicações a respeito. O ponto é, eu realmente me sinto mal pelas coisas que faço quando estou sendo um ou outro. São opostos. Descobri que não consigo me satisfazer nunca, porque eu sempre faço o que o outro não quer. Não sei qual a solução para isso. Um gosta de manter as coisas, o outro adora destruí-las. Tem uma espécie de orgasmo quando acontece. O outro fica triste entre uma situação de depressão, arrependimento, tristeza profunda. Um é uma pedra, imutável, sólido, impenetrável. O outro é como água, se dobra conforme o lugar que está, é malhável e se espalha por cada coisa que o afronta. Ah, é ruim ler assim, é difícil de ler meus textos até. Que afronta. Eu nunca uso essa palavra. Não, até uso, mas é uma palavra muito ruim. Enfim, continuando. Não consegue se manter parado, quieto. É estranho de definir e talvez eu não consiga em outro momento diferente deste. Estou em um momento de lucidez plena. Não vai durar muito. Estou profundamente arrependido de algumas coisas. Sinto-me um idiota e assim começa a punição mental que faço a mim mesmo. Estupidez e inutilidade em sua mais completa forma. Uma maravilha. Está passando um momento de lucidez, eu estou ficando idiota novamente. Seja como for, espero que eu faça as coisas de forma coerente dessa vez. Citarei novamente, espero que não haja arrependimento algum. Essa palavra seja como for também serve como ligação para meu pensamento, mas falando eu nunca uso isso. Ou raramente. Eu gosto de usar de alguma forma, é uma expressão que eu gosto de usar. De uma forma, ou seja como for, ou no caso, essas eu realmente uso e uso escrevendo também. Eu não sei realmente. Eu não tive um foco quando comecei a falar isso, então não tenho pra onde ir também. E eu falei muitas vezes não sei, desde o outro áudio até esse, eu tô falando muito não sei. E não é verdade também, não tem nada difícil nisso. É a mesma coisa, é só sair falando como se eu estivesse escrevendo. Mas claro, eu não tô acostumado a simplesmente falar, porque na verdade eu tô sozinho aqui. E eu tô falando sozinho, isso é bem estranho. Mas o meu tópico sempre foi isso, eu praticamente falando sozinho, fingindo que eu tô respondendo a alguém ou contando uma história para alguém, então não é muito diferente de falar ou escrever. A única diferença é que é a parada, a não parada, mas no caso parar pra pensar, que eu não tô podendo de forma alguma parar pra pensar, então tá tendo que ser totalmente direto e é meio estranho de ficar falando e pensar ao mesmo tempo que fala nos pelo menos 10 segundos que vão vir a seguir, porque enquanto eu tô falando isso eu tenho que estar pensando pra falar alguma coisa além do que eu já tô falando, então, porque senão vai ter uma pausa e eu não quero que tenha uma pausa, eu não gosto muito de pausas, então vai ter que ser dessa maneira estranha e difícil, e talvez seja até muito, vamos dizer assim, não usual, porque as pessoas não ficam dessa maneira falando sem parada. Eu não gosto muito de parada, apesar de que eu gosto de reticências, eu gosto de usar ponto, eu gosto de usar vírgula para causar um impacto de tempo. Mas isso é mais no texto, porque falando eu acho que é mais interessante se tiver uma linha que segue sem parada mesmo. Mas é muito difícil, porque as pessoas acabam se perdendo, porque eu acabo falando muito rápido. E não dá tempo de assimilar tudo que eu vou falando, mas, bom, eu não sei, é só um teste isso, uma tentativa para ver o que vai acontecer, como vai ficar. Eu não imagino que tenha outro jeito de fazer também e acho que se for da maneira mais natural possível, no meu caso, vai ser o melhor. Então eu não tenho que treinar para falar ou treinar para pensar de uma maneira diferente, tem que ser da maneira que é natural para mim e dessa maneira vai funcionar, porque se não for dessa maneira não vai ser eu, então se é o único jeito de fazer alguma coisa. É engraçado porque nos últimos tempos as coisas se tornaram diferentes e eu não tenho mais tempo para isso também, eu não tenho muito tempo para escrever, por isso que talvez falar vai ser a coisa mais certa a se fazer no momento, porque não
Não que eu não tenha tempo, nesse exato momento eu tenho tempo para escrever. Na verdade não, mas eu tenho, porque se eu tô falando eu podia estar escrevendo, eu não escrevo devagar, eu dito bem rápido. Mas eu não tô muito interessado em escrever, eu queria fazer algo diferente e por isso que eu tô fazendo. Esses dias eu fiquei pensando como é que seria, então eu tô fazendo agora. Talvez vai ficar ruim, vai estragar o tópico, vai perder valor de alguma maneira. E eu duvido que alguém jamais, inclusive, escutaria tudo isso, porque eu mesmo não sei se eu vou escutar tudo isso, porque já deve estar uns 5, 6 minutos. E é completamente vago e fútil tudo que eu tô falando, eu não tô falando nada de interessante, então é como se fosse perguntas frequentes do que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo na verdade, porque eu não tô falando nada, eu tô falando sobre o que eu tô tentando fazer, que é falar, e isso é estranho, porque não que eu me sinta inseguro sobre falar, mas é que nesse tópico todo é uma coisa nova e talvez estrague o personagem, porque ele é de um livro, eu sempre escrevi, então como é que surge uma voz? Isso estraga tudo, talvez, porque as pessoas não, não conseguem assimilar facilmente que essa voz que está saindo agora é da pessoa que escreveu isso, porque cada um, quando lê algo, a pessoa imagina uma voz e ela imagina um tempo, ela imagina uma tranquilidade, talvez, ou até imagina um jeito mais agitado e mais falante, rápido, que é o meu jeito. Na verdade, isso deveria ser o que todas as pessoas que leem isso teriam, porque tá meio na cara, eu acho, porque o jeito que eu escrevo, apesar de ser bem pontuado, ter vírgula e tudo, dá pra notar que ele é ligeiro, ele é rápido, ele troca rápido de assunto. Eu acho que qualquer pessoa que realmente leu bastante saberia que essa é a única maneira que eu poderia ser, porque não tem outro jeito. Eu não escrevia dessa maneira se eu fosse diferente, mas a gente nunca sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei o que a maioria das pessoas pensaria disso. Mas eu também não importo tanto assim. É só é mais algo pessoal. É algo pessoal que eu faço. Como se fosse um teste. Porque se tu conversa com alguém, por exemplo, e tu não sabe como é que é tu falar contigo mesmo. No caso, eu uso tu, eu não uso você. Eu odeio você, mas pra escrever eu acho ele mais correto, porque o mundo todo, no caso que é português, usa o você, ninguém usa tu. Alguns usam até, mas eu não acho que fica bom e eu não gosto de ter que flexionar o verbo. No caso, tu fizeste, ou tu, sei lá, entendeu? Eu não gosto disso. Então eu uso você faz, porque eu não vou usar o tu faz, porque ficaria errado. E eu não gosto de que ninguém fique pegando no meu pé porque eu tô escrevendo errado, então eu uso você de vez. Mas falando eu vou falar tu faz e deu, eu não importo com isso, porque a palavra falada é tão rápida e tão útil. No caso, o tu é muito mais rápido que o você é de uma lerdeza, né, terrível. Mas escrevendo não muda muito, mas falando eu acho horrível ter que falar você faz. Da mesma maneira que se tu usar o tu diferente, se tu não usar tu faz, se tu usar tu fizeste, é uma lerdeza terrível, eu odeio isso também. Mas enfim, continuando, eu digo que quando tu conversa com alguém, na verdade quando eu entro no meu modo, que nem eu entrei agora porque eu tô empolgado, agora eu tô conseguindo falar qualquer coisa e não tá dando parada nenhuma e até que eu tô chegando num conteúdo. Então eu fico pensando, o que a pessoa que tá me ouvindo pensa quando eu entro nesse modo, porque deve ser muito estranho, porque existem poucas pessoas que falam tanto, tão rápido e conseguem manter uma certa linha. Então eu fiquei imaginando como é que seria me ouvir nessas horas. Então se eu gravasse, isso se tornaria possível. E é isso que eu tô fazendo agora e eu vou escutar. Vai ser um saco escutar, porque é estranho tu ficar te ouvindo, ainda mais ouvindo algo que tu já falou, tu já sabe o que tu falou, é algo que tu já pensa. É a mesma coisa, quando eu leio um texto meu, só se for muito antigo, mas em geral, pra mim são coisas sempre óbvias, porque é algo que eu penso. Não que eu não acho interessante, tem alguns textos que eu fiz em certos dias que eu tava um pouco, não sei, mentalmente ou emocionalmente de alguma maneira afetado por algo que me aconteceu, então naquele breve momento eu estava muito diferente. Quando eu escrevi aquilo, eu não era o que eu costumo ser, também tem isso, mas em geral, pra mim, eu sou previsível, né? Eu acho, em geral, eu acho todas as pessoas bastante previsíveis, porque eu não estou dizendo que eu sou diferenciado só porque eu percebo isso nas pessoas, porque na verdade, em geral, todas as necessidades que nós temos são iguais, é tudo que a gente quer, entendeu? O que a gente quer? A gente quer que as pessoas gostem da gente, a gente quer estar com pessoas que a gente gosta e a gente quer estar bem, a gente quer estar tranquilo. Existem raras exceções de pessoas que fogem disso, mas mesmo se uma pessoa que está procurando briga, ela procura briga porque ela está em desacordo com alguma coisa atual,
No futuro, o objetivo dela, na verdade, é uma tranquilidade, é alguma coisa assim. E, enfim, o que todo mundo procura só muda de nome, porque as pessoas querem a mesma coisa. Elas querem algo, mas esse algo pode ser uma namorada, pode ser dinheiro, pode ser fazer uma viagem. Mas no fim as pessoas estão sempre querendo alguma coisa. Então, sempre que tu vai falar com uma pessoa, tu só precisa descobrir o que essa pessoa quer. A partir do momento que tu descobre o que ela está buscando, e se tu for esperto bastante, tu pode conseguir a atenção dela se tu mostrar que o teu interesse é o mesmo que o dela. Porque ela vai pensar que tu é semelhante a ela. Ela vai se sentir como se tu estivesse no mesmo nível dela. A maioria das pessoas sempre se acha superior. E eu não. Apesar de eu devo parecer bastante arrogante, eu não me acho. Eu me acho bastante inferior. Eu tenho um certo complexo, na verdade, porque tudo que eu faço eu não me sinto muito bem quando eu faço. Até mesmo se eu estiver falando agora, eu não me sinto tão bem. Não é que é uma questão de segurança, mas é uma questão de saber que é uma inutilidade. Essa, na verdade, é uma coisa bastante séria, porque isso define a mim e define muitas pessoas, porque a maioria das pessoas o que elas gostam é de se sentirem úteis. E então, quando eu não me sinto útil, eu me sinto mal. E eu não gosto quando isso acontece, mas isso costuma acontecer. Também é muito relativo, depende do que é ser útil, né? Se tu for dizer que ser útil é trabalhar, fazer alguma coisa, isso é útil para o capitalismo, mas para outras áreas isso não é útil. Tu pode ser um jogador de futebol e tu joga bem, então tu é útil pro teu time, mas tu não é útil para outras áreas como política ou qualquer outra coisa, então é tudo muito relativo. Mas é difícil de colocar na tua própria cabeça de que tu consegue controlar aquilo que tu se importa. Na maioria das vezes a gente acaba se importando com coisas que a gente não deveria, então a gente acaba ficando mal por uma coisa que não tem muito valor, na verdade. Então é difícil também definir o que tem valor ou não tem valor, mas em geral, a partir do momento que tu consegue controlar aquilo que vale a pena se importar e gastar a tua mente naquilo, então tu controla a tua vida, mas enquanto tu não faz isso, tu acaba sendo controlado, então é muito ruim. Eu não tenho certeza de onde eu tô agora, mas eu fiz várias mudanças e eu me sinto muito mais seguro, muito mais me importando com aquilo que pra mim, na minha concepção, vale a pena. No caso, é buscar a minha independência mesmo, é a coisa que eu tenho feito. Mas eu não vou falar sobre isso agora porque já deve estar muito grande esse áudio. E eu não quero que isso seja mais longo do que isso, porque a possibilidade de alguém escutar até essa parte já é quase zero, porque eu não consigo acreditar que alguém consiga acompanhar esse ritmo e consiga entender qualquer coisa que eu estou falando aqui, porque chega num ponto que começa a se tornar irritante, confuso. Então é só para ficar um registro mesmo. E não é para se tornar algo que, nossa, isso foi algo que eu disse que foi super interessante, não. É só um registro para é um teste, literalmente. É o segundo teste, porque essa é a segunda gravação. Mas esse agora foi mais fiel ao que eu sou realmente. Olha, eu deixei até cair o microfone, que engraçado. Mas, enfim, esse foi mais fiel ao que eu realmente sou, que eu realmente falo e toda a velocidade que tem, que eu raramente entro nisso, mas agora eu entrei, então foi muito bom. Este é o fim.